sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve, amorosa e coisada. É a sua primeira vez aqui no canal? Seja muito bem-vindo. Temos muitas frequências, muitas meditações, podcast. E no nosso podcast Entre Amigos de hoje, temos o nosso convidado especial, que a gente ficou um bom tempo enrolando e finalmente hoje calhou de ele estar aqui, que é o Felipe Reginato, maravilhoso. Eu chamo ele de Felipe Sensei, tá? Mas assim, é com muito carinho mesmo, porque ele, como mestre de Reiki, ele é uma pessoa incrível. Isso sem contar que no dia 13 de outubro ele completou 6 anos desse caminho da espiritualidade, onde ele trabalha, sabe, com a cartomancia. Ele é teólogo, mestre de Reiki, terapeuta holístico. Então, assim, gente, ele é assim um poço de muito conhecimento. Felipe, gratidão, viu? Gratidão por Eu que ter agradeço. aceito. Eu Parabéns, que Felipe, agradeço. por mais um aniversário. E assim, eu chamo ele de Sakura. Uhum. Por isso Tá que a gente certo também. quer a homenagem para ele, ó. Ah, Homenagens. Você é sempre bem-vindo. A gente estava com saudade de você aqui no canal. E a gente quer bater um papo, né? A gente já conversou um pouquinho antes. Então, assim, é, todos os temas que a gente conversou antes, eu acho que dá para a gente fatiar e fazer vários podcasts, mas hoje a gente hum, vai fazer um resuminho e vai falar um pouquinho sobre os santos, sobre os anjos, sobre uhum, o seu conhecimento para a gente. hum. Legal. Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez por ter me convidado e acho que é muito legal a iniciativa, né, de se falar sobre isso, né, no podcast a gente vê vários convidados, né, e diversos assuntos sendo abordados, né, mais as frequências também, que é muito legal de se trabalhar. Mas é isso, né, há 6 anos agora, né, que se tornou, né, meu trabalho, né, ah, antes eu trabalhava na televisão, né, trabalhei em várias coisas, mas os últimos anos foi tudo isso. E são fatalidades da vida, né, que colocam, né, a gente num caminho e a gente acaba agradecendo por uma coisa que não foi tão legal, né, que aconteceu anteriormente, ter acontecido e seguir adiante. Então, às vezes eu paro, sim, olho para trás. Eu acho que da outra vez que eu tive aqui no canal também, eu comentei um pouquinho do início ali, do despertar, principalmente pela questão do rei. Mas aí foi quando eu me dei conta, né, que eu vou trabalhar com isso, vou fazer isso, né. Mas é legal, né, olhar para trás, né, e ver essa trajetória e, e sorrir, né, quando pensar nisso, agradecer, né, que é muito importante também. E é isso. A gente conversou um pouquinho antes e você estava contando um pouquinho para a gente sobre São Paulo. Uhum. Um pouquinho sobre isso, que eu acho que foi bem interessante, né? A prévia que a gente teve com você. Eu acredito que as pessoas vão gostar bastante um pouquinho do seu conhecimento sobre São Paulo. Ah, eu sempre acho que assim, é raso, né? Mas assim, são detalhes assim que mexem, né? Bom, tem imagem aqui, chama. São Judas Tadeu, não é? Sim, mas a diferença é que São Judas tem um machado. Hum, As cores, sim, são as mesmas cores. Eu não tenho São Judas aqui, eu sempre tive São Judas, né, por toda a questão da família, assim, sempre tive imagem de São Judas. Até a última que eu tinha era daquelas antigas que brilham no são fosforescente, quando apaga a luz elas brilham. E, parece mas mês que sim, vem, né? Acho que é dia 28. eu não lembro, data, não Acho lembro. que é dia 28, É, Tem muitos devotos. Aqui no Rio tem muitos devotos de São Judas. São Judas, sim. E o que acontece? Ele, como conversamos, né, a trajetória dele, né, a mudança.
né, também a experiência mística que ele teve, né, que foi de perseguir, né, e aí ter essa experiência de visão com Jesus, ficar cego, né, a entender o milagre que aconteceu com ele. Detalhe que milagre, né, assim, com aspas, né, entre isso, um parênteses, né, entre isso, milagre, eu acho que milagre ele está em tudo, né, qualquer coisa, esse momento agora eu considero como milagre, mas qualquer coisa legal que acontece durante o dia da gente são pequenos milagres, né, e é muito importante que a gente celebre isso sempre, né. E no caso dele foi, né, de ter perdido a visão, e aí voltou a enxergar, e aí daquele momento em diante ele, aliás, desde a visão, né, ele ficou decidido, né, e passou, né, a ser, né, e na minha opinião, o maior difusor, né, da história dessa religião, do cristianismo, né, mais propriamente dito, e porque antes, né, no caso, o cristianismo, assim, no começo, na minha opinião, eu vejo como o que existe hoje, que é o judeu messiânico, que é um judeu messiânico, né, um judeu que acredita que vem Jesus, que Jesus voltará, perdão. E existe, né, essa religião também. Eu acredito que o princípio do cristianismo ele era parecido com isso. Era assim até hoje, né? Porque o Antigo Testamento é o Tanakh, né? É vamos dizer a Bíblia judaica, o livro judaico. E uh, ele foi desconcertando algumas coisas, né? Foi tirando algumas coisas, como por exemplo, né? Para um homem entrar precisava fazer circuncisão. E ele tirou isso da religião justamente para ter uma aceitação, porque não é, né, não seria uma forma muito convincente de convidar um outro homem a entrar né, e facilitou muito, ou seja, ele foi muito agregador nesse sentido eu estou falando, estou segurando a imagem dele aqui, ele foi muito agregador nesse sentido de colocar, né, essas, essas aberturas, né, ter essas aberturas, né, e depois, né, tem todas as epístolas, né, onde me chama muito a atenção também pelo ensino à distância, nesse tempo EAD, né, que teve nesse tempo. Então é muito interessante, né, como a forma como ele trabalhou, a forma como ele pôs uma regra, né, ele uh, ajustou, né, a religião, ou seja, ele incorporou, vamos dizer assim, uma regra mesmo para como seguir, para como fazer. Então, é muito interessante, né? Eu gosto muito dele por causa disso, por ter sido incansável, né, pelo que ele acreditava, né, ter morrido por isso e ter feito, né, diferença na vida de tanta gente que a gente tem hoje aqui. A maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, tem o nome dele. Então, e a gente está longe, né, de onde ele nasceu, né, e isso chega aqui, né? Então eu acho muito forte, né? Assim, ficou muito marcante na história da humanidade. E na sua própria história, né? A gente estava conversando e você tem uma ligação bem forte com São Paulo na sua vida pessoal, né? Da sua família. Mas é São Judas nesse caso, né? Ah, Nessa ligação. São Paulo, por eu considerar e por muitas pessoas considerarem como o primeiro teólogo, né? A primeira pessoa que com isso e ter sido, né, muito importante nesse sentido, na questão de estudo mesmo, né? uhum, uhum. E a gente falou um pouquinho sobre Nossa Senhora da Aparecida, que a gente teve, né, o dia dela comemorado dia 12, né, Um dia recente, antes do Sakura. verdade. É. E, e assim, que ela é muito cultuada, né, aqui no Brasil, ela é a padroeira, e toda a ligação dela com Santa Sara, né? Na minha concepção, ela tem muito a ver com Santa Sara, né, pelas características, né? E, Uhum. e assim, você pode falar um pouquinho sobre Nossa Senhora da Aparecida? Ou.
Sara? As duas, um pouquinho sobre cada uma. Ah, é importante para quem nasceu no Brasil. Eu acho que é muito importante. Esse, vamos dizer assim, é o primeiro passo, né, que a gente fala, porque um país que tem muitos cristãos e de repente, né, a gente está acostumado com santos de outros países. Está falando agora de São Paulo, que é do Oriente Médio, e a gente ter, né, alguém aqui no Brasil, né, ter um milagre aqui no Brasil e, e eu acho que é legal, né? Eu comentei, estudei num colégio cristão, aliás, em dois, né? Mas um deles era Nossa Senhora do Brasil. Então, era ela. Então, nesse período todo e o tempo todo, né, se estudava sobre ela, se falava sobre ela, assim. Então, isso de alguma forma na minha vida, assim, nunca foi assim objeto meu de pesquisa, né? Vou querer investigar mais a história dela, querer saber mais sobre ela, porque isso veio tão de bandeja assim para mim anteriormente que que é algo que de certa forma assim fez parte da minha vida. E às vezes a gente ah, é engraçado isso, né? E tem que ter muita cautela quando fala disso. Mas às vezes, quando a gente fala de um santo e fala muito sobre um santo e tem a festa daquele santo, parece que a religião é do santo. Parece que é uma outra religião e é interessante, né, a gente ver isso, né? E olhar para isso com uma certa abertura, não como uma punição, cuidado, não diz isso porque isso cheira aquilo, né? Isso dá as religiões hindus, né? A gente tem e até há alguns anos não era visto assim, né? Mas é Shiva, Brahma e Vishnu. Tem quem acredita só em Shiva, tem quem acredita só em Vishnu, tem quem acredita em Krishna, que é Vishnu, que é um dos avatares de Vishnu. Tem quem segue aí Siddhartha Gautama, Buda, que também é avatar de Vishnu. E tranquilo, não tem assim, tem, eu já ouvi falar histórias, né, de rivalidades, né, que tem entre os santos também, né, entre os santos, entre os deuses, né, de Shiva e Vishnu principalmente, mas ah, não é para ter isso, né, não é para ser assim, não é para o meu ser melhor que o teu, né? Mas acaba que na Índia tem religiões que seguem, né, tem Shaivaísmo, Shivaísmo, tem várias pronúncias que seguem somente a Shiva, né? Krishna segue somente a Krishna. Mas também tem um entendimento, né? Todos os outros estão sempre presentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, a gente sempre lembra de Jesus, né? E Jesus é que é um foco ali, lembra de Maria, se associa, logicamente, a Maria. Então, é legal isso, né? Mas eu gostaria que as pessoas tivessem, né, não precisasse tanta cautela, né, para falar disso, né, e simplesmente falar mais abertamente, saber no que acredita, não pensar ah, que está indo contra a religião, que está inventando alguma coisa para a religião, simplesmente se relaxar e falar numa boa, né? E é sempre bom a gente falar um pouquinho da história, porque às vezes a pessoa até se identifica muito com aquele santo, aquela santa, e não sabe por quê. E aí, quando a gente traz alguém aqui, a gente teve uma outra pessoa também que trabalha com artesanato e faz santos, ela relatou isso, né, sobre algumas histórias, ela contou, inclusive ela fazia só santos da Igreja Católica. E aí, quando ela migrou, né, quando ela começou a fazer de outras religiões, ela foi muito atacada. Hoje em dia, não, né? As pessoas já entendem e tal. Mas, assim, eu acho que todo o trabalho tem que ser agregador, né? Não é para Sim. separar, né? Então, É. assim, histórias, né? Você se identificar com um santo ou com um orixá, lá o que seja, é muito interessante. E quando a gente conhece as histórias, a Vânia até contou uma história aqui que eu também não conhecia,
Então, assim, é legal. Essa história que você contou um pouquinho sobre São Paulo, né? Você está falando agora de Nossa Senhora da Aparecida, de Santa Sara. Então, assim, é legal a gente conhecer e a gente se identificar, né? E a gente entender a conexão. Não importa o nome, né? Importa o Sim. conhecimento, né? Até não mencionei, né? Por exemplo, tem aqui também imagens de São Bento. Isso, né? Aqui, a anel de São Bento, na cartomancia, né? A coisa que foi para meus irmãos, foi passado de pai para filho. Meu pai sempre tinha imagem, tem uma chave aqui também. Sempre tem alguma coisa, até tá meio, tem que passar uma para dar um brilho nela, né? Aqui do outro lado tem imagem. E São Bento também é muito forte, né? A história dele também é interessante, né? Como a história do selo, né? Que ficou gravado no local onde ele estava fazendo um exorcismo. E esses tempos eu assisti um filme que se chama Exorcista do Papa. É o Russell Crowe, né? Que fez papel desse padre. E é um exorcista e tudo mais. Claro, né? Não, a história não é bem ali como... Porque é filme, né? Mas é interessante de se ver, assim. Sim. Muito legal, assim, o filme. Ele também estava ótimo no filme, eu sou muito fã dele. E aí ele usava o símbolo de São Bento, né? O selo de São Bento na batina dele. Um exorcista. Então, é muito legal, né? E a gente, meus irmãos, todos têm imagem, todos têm uma medalha, todos usam, mas mais como uma coisa da família, assim, a gente leva isso. Então, assim, são aspectos que são interessantes, né? A gente acaba, como eu disse, né, de Nossa Senhora Aparecida, acaba isso entrando vamos dizer assim, na literatura familiar, na conversa, né, familiar, assim, muito facilmente. Assim. Eu acho que a medalha, né, de São Bento, ela é muito cultuada, né? Aqui no Rio, Muito. pelo menos, a gente vê bastante, né? Tem a oração da medalha. E isso, né, entra até, né, é outra religião. Oi? Então, ó, eu tenho uma mandala. Mandala, É, né? E às vezes acaba, assim, um entendimento assim, tá, mas isso aí é uma religião. É organizado como uma religião, né? Mas não é. É cultuado dentro de uma religião. Mas é a mesma coisa a gente vai Kanon Sama, Kanzeon Bosatsu, ou Konin, Avalokitesvara. Mesma coisa, né? Ah, se segue muito, né? Se tem, por exemplo, o mestre Dogen Sama, ele, vamos dizer assim, era um devoto de Kanzeon Bosatsu, né? Que é Konin, por causa da mãe dele. E eu não, perdão pela palavra dizer devoto, mas ele tinha uma aspiração então por ela, mas por causa da mãe dele, que era completamente ligada a Konin, né, que no caso Kanzeon Bosatsu, né, o Kanon Sama. Em nenhum momento ele pensou que era outra religião. Ele, né, foi o fundador do Zen budismo no Japão, né, porque já existia na China como Chan, né. E nenhum momento assim ele, pelo que eu li, né, filme, né, ele não assim não titubeou, eu tô em outra religião. Simplesmente ele absorveu aquilo e levou, né, junto. E eu acho que é assim com o santo, né? E a própria Konin, né, que na verdade é um homem, né, Avalokitesvara, um bodhisattva, tem essa imagem, né? Porque nas Filipinas, como foi colonizado por espanhol, colonizado, né? Saqueado. O pessoal entrou lá, espanhóis entraram lá, né? Já existia gente morando lá, ninguém descobriu o lugar, né? Já tinha gente morando lá quando chegaram. E eles aí, né? É meio que a força acaba entrando, né? Outra cultura e às vezes é interessante, né? Nesse ponto foi bem interessante porque não se perdeu o que tinha, se incorporou. Então, tem uma associação de Virgem Maria com Kuan nas Filipinas. Ou seja, tem uma influência, ah, vamos dizer assim, Oriente Médio, Europa, mas eles têm a raiz deles
do Sudeste Asiático, né? Então é interessante. A gente, quanto mais a gente escuta as histórias, né, fica mais interessante. Por isso que a gente gosta sempre de estar trazendo pessoas que agregam muito, né, conhecimento, porque cada um vai falar um ponto interessante, é um ponto que alguém vai se conectar, alguém vai se identificar, né? Então é bem legal, né? Você está falando a sua visão, Uhum. né? E tenho certeza que muita gente vai se identificar, né? É, e é assim, como eu digo, né, sempre tem que ter muita cautela porque fere, né? Sim, sim. Ou, né, alguma pessoa tem conhecimento muito aprofundado, como eu digo, eu considero que é raso, né? Gosto de ler, gosto de estudar, mas eu não considero assim aprofundado, porque eu sei que tem gente que dedica só aquilo, né? Aí Aham. tem aquela profundidade ali, né, nesse conhecimento. Mas assim, você até falou sobre filmes e tudo, né? Então, assim, Hum, é, mesmo nos filmes, é legal a gente ver várias visões, né? Porque uhum. no filme a visão né, é daquela pessoa em relação àquela situação. Ontem, por exemplo, É, eu vi um filme, né, que tinham várias referências que você fala, ele está falando disso, ele está falando daquilo, mas não, nada é totalmente verdade e não é também totalmente mentira, né? Então sim. são várias visões, né? Então eu acho que em relação a ferir alguém, eu acho que não tem como, né? Eu acho que o importante é você escutar várias versões, né? Ler bastante e ter a sua identificação, né? Sim. Uma coisa que chama muita atenção também, esse aqui, né, faz pouco tempo, esse Anjo Gabriel, tá? Ah, Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu usava essa imagem. Aí, não essa exatamente, uma outra que a minha mãe tinha me dado e eu acabei deixando, né, em Porto Alegre. Essa tá interessante porque ele tá com os lírios aqui na mão, com o ramo de flores, né, e os peixes, tá? Porque tem essa relação dele. Mas o interessante é o seguinte, está escrito aqui, ó, Arcanjo Gabriel. Não que eu seja, não diga isso, porque eu mesmo acabo falando. Mas arcanjo, na Bíblia, é só Miguel. Os outros são todos anjos. sim, Mas por que que eu digo isso? Porque a única referência que a gente tem de anjo, e na minha e no meu pensamento, eles são uma, vamos dizer assim, uma religião, né, uma espiritualidade muito mais antiga que o judaísmo, mas muito mais antiga. É algo que já existia e foi incorporado, assim como o judaísmo foi incorporado no cristianismo e o judaísmo e o cristianismo incorporado no Islã. Né? Ou seja, os livros eles validam um outro, né? E está tudo certo. Eu acho que é ótimo, né? Isso. Mas é um conhecimento muito antigo, né? E Miguel está aqui. Então, a única escritura que a gente tem, que a gente conhece, ah, só São Miguel Arcanjo, que é a Bíblia, referido como um arcanjo. A gente tem, né, os sete arcanjos, mas como é que vamos dizer assim? Se entende que Uriel, que Gabriel, que Rafael estão entre esses arcanjos, mas não tem nada escrito falando disso. Mas é errado chamar de arcanjo, está escrito arcanjo. Eu comprei essa imagem lá na Aparecida, lá dentro, ou seja, de um ambiente totalmente cristão. Agora, vamos dizer que a pessoa está errada? Não está errada. sim, Não tá, eu acho que está certo falar também assim. Por mais que não haja menção nem nada, não tem problema. E o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, ele é muito importante, né, pela questão de ser mensageiro. É ele que tem a imagem de São José dormindo aqui também, e ele que, através ou seja, São José teve essa experiência mística com anjo Gabriel, ou seja, ele foi mensageiro. Mas o interessante, ainda mais profundo, é que anjo é uma palavra adaptada do grego.
traduzido do hebraico. Ou seja, então a primeira vez que se escreveu o nome, se escreveu em hebraico, né? Porque depois aramaico, né? Depois, né? Mas a Bíblia foi traduzida para o grego. Então se diz malach. Malach é mensageiro. Então às vezes a gente fala o anjo mensageiro é redundante, mas, né? Mas faz parte, ou seja, faz parte da, vamos dizer assim, da cultura nossa. Uau. Aí quando foi traduzido para grego, né? Aí é ângelos. Até o meu irmão mais novo se chama Ângelo. Aí é Ah, Ângelos, que também significa mensageiro, ou seja, a tradução de Malach. E a gente incorporou como anjo, né? sim. Essa palavra. A função deles é ser mensageiro. Mas na Torá, e aí sempre tem que ter muito cuidado quando fala assim nas religiões, a, a destruição de Gomorra é atribuída a ele. Entende? Como são visões diferentes quando a gente estuda o anjo, né? E vão dizer quem falou primeiro foram os judeus. Então tudo que eles falaram tá certo, mas, né, no cristianismo São José teve uma experiência com ele, Maria teve uma experiência com ele, e aí outras mais. Então, bom, atribuímos mais isso, né, a essa entidade. Mas como é interessante assim a gente se aprofundar nisso e conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais. Depois também tem aqui, isso aqui que na casa da minha avó tinha duas pinturas, né, do Anjo da Guarda. Comprei Sim. lá também, casualmente. E é uma imagem que é muito bonita, né? É uma imagem muito acolhedora, né, de se ver. Eu acho que não tem quem não se Foi sinta bem. dia do Anjo da Guarda, né? Dia Oi? 1º, 2. Ah, eu não tenho data, não. Hum. É. E é uma imagem muito acolhedora, ou seja, tu sente que tá tudo bem quando tu vê isso, né? Sim, Todo mundo já foi criança, então, mas principalmente quando criança olhar uma imagem dessa, né, é muito acolhedor. E aí a gente se pergunta, que anjo é esse? Qual o nome desse anjo? E aí eu vejo que a gente tem isso muito, né, de querer saber quem é e tudo mais. Mas é simplesmente um anjo protegendo, né? Um anjo da guarda, né? Então, sim, sim. mas aí todo mundo tem o seu, né? Como é que é o nome do meu? É. E às vezes é simplesmente você invocar o seu anjo e não importa o nome dele, né? Exatamente isso. Exatamente. Exatamente. O que está assim valendo naquele momento é o que eu acredito. É o que eu acho que é certo para mim, o que eu considero que vai me proteger, que vai me ajudar, o que vai receber meu agradecimento. Mas virou, né, como popular isso, né? O teu anjo da guarda te protegeu, né? Ou esse aí tem um bom anjo da guarda. Esse tipo de coisa, né? E falando isso, estava me lembrando aqui. Teve uma vez que eu tive um pesadelo, e aí eu falei assim: eu quero fazer um símbolo de reiki, mas cadê? Eu só me lembrava do que eu curei. Não, Aí perfeito. eu falei para o meu mestre, eu falei assim: eu tive um pesadelo assim, assim, assim. Aí ele falou assim: não era um símbolo ideal, mas se resolveu, então agora a gente já sabe que ele resolve para isso também. É, Era mas mais igual o anjo, né? eu acho também que é muito da intenção da gente, né? De Sim, como a gente é, intenciona. Então, tem coisas que são meio delicadas, assim, até no reiki também. Eu gosto muito dos símbolos, gosto de traçá-los, gosto de falar sobre eles, mas eu acho, né, entendo que a gente não precisa do símbolo para canalizar o reiki, para passar o reiki. É interessante reforçar, é interessante traçar um reiki, né, e dizer, olha, eu vou fazer um trabalho mental, agora aqui eu vou fazer um trabalho, né, com o Chokurei, fazer um trabalho físico, né, um trabalho espiritual com o Daikomyo, mas eu acho que a própria intenção da gente quando está fazendo já está assim dizendo para a energia, né? Eu acho que a Kako vai falar muito melhor disso, né? Toda a experiência que tem, né, com o Reiki. Mas eu acho que
o símbolo ele é muito mais para te dizer o que tu está fazendo. E então a conexão com qualquer um deles, né? Eu acho que o Chokurei assim é perfeito para isso, por transmutar a energia, né? Ser um transmutador de energia e como diz, né, o mestre Johnny DeCarli, né? É o interruptor de luz, Isso. né? E é exatamente é isso. Então, mas eu acho que todos, né, assim, têm o apropriado para isso, como o teu mestre falou, Marta. Mas eu acho que todos os símbolos, eles, se tu for pensar nele de alguma forma, ele é apropriado, né, para o momento. Ele tem a ver com o momento assim também. É como a gente Ele tá falando, fecha. né? A pessoa de repente se identificou com esse, né? Que é o É, anjo da guarda. E assim, não é, importa qual é o nome, né? É o anjo da guarda e é o ele. anjo da guarda. E o símbolo também é assim. O meu pai, o pai, nossa, o pai ele adorava rei. Nossa, ele adorava, eu gostava muito. Tanto que às vezes eu ia meditar no Zen budismo. Aí quando eu chegava em casa, assim, eu contava assim, porque hoje eu tive uma experiência muito legal na meditação. Nada assim muito, mas assim, foi legal eu ficar pensando nisso, foi legal me conectar dessa forma e tal. E ele dizia para mim, larga isso. Vai só no reiki. Só o reiki já é suficiente. Ele gostava muito, assim, muito mesmo. E, e ele seguidamente ia fazer autoaplicação, porque eu cobrava até que ele fizesse. E ele dizia, eu nunca lembro o nome do símbolo do Chokurei. Então eu lembro, já curei, já curei. É. Perfeito. E aí ele conseguia, né, associar o nome à cura, né, e fazer a autoaplicação. E tá E certíssimo, né? sim, sim, sim. Mas foi muito bacana, assim, né? Principalmente ele sempre foi ligado, né, a coisas místicas e tudo mais. Ele sempre me deu muito apoio, assim, com o Reiki, né? Desde que o início, assim, né? Não, nem trabalhava, né, com o Reiki. Só falava nisso, assim, com ele, mas ele sempre foi um grande apoiador, assim, meu, né? Então foi interessante, né? Assim, associar ele ao Rick, né? Seu pai devia ser uma pessoa muito. Era um sábio, né? Ele não Era, ia, né? Mas ele sentia, né? Então tinha sabedoria. é, não, foi muito bacana, assim, tanto o pai como a mãe, né? Essa questão espiritual, né? E meu pai, né, com toda essa abertura de leitura, de cartas, né? Sempre, é que eu sempre digo, ele sempre fez isso ser comum pra gente. De Uhum. não chegar num lugar e olhar o que que é isso. A gente já sabia, porque a gente cresceu com isso. Então eu achei que sempre foi muito legal isso, da parte dele ter colocado isso, né? E hoje isso é 100% presente na minha vida, né? É meu trabalho. Então eu sinto que ele está sempre comigo, né? E a mãe, né? E sempre me chamou muito a atenção a visão da mãe, a visão cristã da minha mãe. Como ela enxerga assim, então é diferente assim conversar com ela assim sobre cristianismo. Ela tem uma visão muito bonita. Não que a outra visão seja feia, não é feia, mas como ela fala sobre isso, como ela vê isso, é completamente diferente assim. Eu te diria que ela tu pensaria que ela se ela não falasse, né, assim da religião, tu ficaria te perguntando, ela está falando do budismo, ela está falando de hinduísmo, ela está falando porque tem tudo isso Sim. incorporado, tudo aquilo que se deveria seguir ou se segue dentro da fala dela, né? E claro, né, o cristianismo. Então é muito bonito assim de conversar e isso eu acho que fez muita diferença também para mim ter essa visão. Porque ela fala sobre a espiritualidade, né? É, De uma maneira sábia também, né? mas é uma maneira assim, é bonito, sabe? Não é só E chega a convidar sua ser mãe para vir conversar com a ah, gente. Verdade.
Já está convidada, já está convidada. Da próxima vez você traz ela para falar um pouquinho com a gente também. Ah, vai ser legal. Hum, É porque eu acho que tem algumas pessoas que têm esse poder, né? De passar exatamente a mensagem, né? O que que é a religião, o que que é a religiosidade, o que que é a espiritualidade, de uma maneira tão simples, né? ah, Que encanta, né? sim, é E verdade. seja assim, né? Com a sua mãe. É. E dá gosto, né? Seguir aquilo por causa disso. Porque às vezes tem coisas que são legais, que são muito legais de se aprender. Acho que quase tudo. Mas às vezes é ensinado de uma forma tão, às vezes grosseira, mas não por mal, né? E aquilo a gente acaba não captando aquilo porque, ou seja, a própria experiência, né, no aprendizado é meio traumática, né? E É, aí acaba não pegando aquilo, não vingando aquilo. E aí se vai uma oportunidade. é verdade. Eu acho que cada pessoa que a gente traz aqui é, dá uma injeção de ânimo na gente, porque são várias visões, né? Ou seja, sobre a religiosidade, ou seja, uma história de vida mesmo, né? Uhum, Gosto bastante de fazer os podcasts exatamente por isso, porque a gente reflete sobre várias coisas que vocês falam, né? A gente acredita que a gente coloca as pessoas para pensar também um pouquinho sim, cada tema, né? Cada pessoa assim é muito especial. Você já é a segunda vez que está aqui com a gente sim. e a gente quer que você venha no final do ano para falar como é que vai ser ano que vem. Isso é Você verdade. aceita esse Ah, aceito. Aceito, sim. você veio, né? Foi. Eu até vou dar uma revisada ali para. Acho que foi bem interessante, né? Eu só assisti uma vez, eu gosto de ver assim de novo, né? Sim. E é interessante, né? Bem interessante. Já está convidado para dezembro. Uhum. Ter um novo desafio. Tá. Aí vai ser só cartomancia mesmo, né? Mais diretamente. Porque as pessoas gostam, né? É, O pessoal gosta de saber como é que vai ser o ano que vem, né? O que que a gente tem pela frente. Eu tenho a minha visão, mas eu gosto de escutar várias pessoas, porque eu acho que sempre sim, agrega, né? Eu, como numeróloga, eu tenho uma percepção, mas eu acho que a gente confirma muito, porque mesmo sendo outra ferramenta, mas assim, confirma muito, né? Tudo vai pela mesma direção. Então, assim, a gente é, adorou ano passado, né? Quando a gente fez com você. Tem certeza que o pessoal vai ficar esperando em dezembro a gente fazer de novo. ai, será um prazer. Olha, Felipe, muito obrigada, tá? A gente fica muito feliz com a sua presença, porque a gente sabe que você está sempre participando com a gente. A gente também acompanha o seu trabalho, a gente Obrigado. gosta bastante lá, os seus envios de reiki. Quem não conhece o trabalho do Felipe, vai lá, segue, porque ele tem um canal também, ele tem um Instagram, então tem um trabalho bem bacana. Então a gente vai colocar na descrição, pessoal, acompanhar o seu trabalho e tenho certeza que no final do ano vai estar aqui com a gente de novo. Com certeza, vai ser um prazer. Muito E obrigada, tá, Felipe? Muito sucesso para você, para todos nós, tá? Muitas energias boas. Fica o convite para sua mãe também, para fazer Verdade. ah, com a gente. Como é o nome da sua mãe? Ilka. Dona Ilka, venha participar com a gente, que a gente vai gostar bastante de conhecer a sua visão sobre a espiritualidade. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, tá, Felipe? Obrigado. Eu agradeço mais Não. uma vez o convite, né? E participar, né? Tão bacana, né? E é um assunto que se deixasse, né, ia mais longe, né? Porque a gente vai conversando, vai falando. Eu acho que é muito legal mesmo. E também, né, sempre deixar claro, né, que é uma, como tu comentasse antes, é uma visão minha, né? E eu também não quero assim mudar o pensamento de ninguém.
né? E muito pelo contrário, né? Eu gosto é do debate mesmo, de falar sobre e principalmente aprender alguma coisa sempre, Com que eu acho que é certeza, muito válido. com certeza. E, mas muito obrigado mesmo pelo convite, né? Agora, né? E também agora no final do ano, em dezembro, que vai ser muito bacana também. Você é muito bem-vindo sempre aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Ai, Ah, uma ótima semana para beijo, você, tá? E a gente se vê em breve. Ótima semana para vocês também e até a próxima. Até a próxima. Gratidão. Gratidão.